Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus permaneça conosco, nos nossos corações, no nosso ambiente. O nosso irmão Cláudio vai tocar a música do nosso mentor Padre Germano, para a gente preparar o ambiente para a nossa leitura da página e a prece inicial. Obrigado, Cláudio. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, e o espírito é o Emmanuel. E a mensagem diz assim: certamente cedo venho. Está em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 20. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para a vida é de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui o relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre com as estações do frio e do calor, da floração e da frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E, comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos
da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado da tua habilitação à luz espiritual, ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor que fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene, entre aspas, certamente cedo venho, fecha aspas, vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Então, mesmo, a nossa mensagem vem mostrar, né, o que a gente passou na juventude. Né? A gente na juventude quer aproveitar a vida como se não tivesse o amanhã. E ele nos traz aqui, dificilmente alguém não foi assim. Né? É da natureza do ser humano, da juventude, de querer viver as experiências do mundo. E aí, quando chega um pouco mais de maturidade, a gente começa a olhar para a vida de verdade, que é a vida espiritual. Aí a gente começa a se preocupar em construir alguma coisa que a gente vai carregar conosco quando a gente desencarnar. Porque nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Né? E muitas vezes as pessoas, por equívoco, falam assim, eu tenho um espírito. Não, você é um espírito que está com um corpo provisório. Não é o espírito não é o corpo que tem o espírito, é o espírito que ganhou um corpo e vai ganhar muitos outros ainda. Já teve muitos e teremos tantos outros. Então, nós estamos aqui de passagem. A gente deve aproveitar os prazeres da vida? Com certeza. Não há mal nenhum nisso. Mas não pode ser o nosso objetivo quando a gente é jovem. A gente é jovem, a gente só está preocupado em se divertir, em aproveitar a vida, em curtir a vida material, os prazeres que o corpo e a matéria nos oferecem. Mas hoje já sabemos que temos que dosar, temos que olhar que somos espíritos, não somos um corpo que tem um espírito, somos um espírito que tem um corpo. Vamos voltar para a pátria espiritual. E essa bagagem que a gente tem que construir aqui, a oportunidade está sendo dada. E todos os dias Deus nos oferece a oportunidade de fazermos o bem, de acolhermos alguém, de dar um bom conselho. Isso é de graça. Não precisamos do dinheiro para fazer o bem. Ele, quando se tem ajuda, ajuda. Ele é necessário. Mas a gente consegue fazer muitas coisas boas quando tem amor no coração. Então, que a gente valorize o nosso tempo, principalmente o tempo de fazer o bem, porque é esse tempo que vai servir de bagagem quando a gente despertar na pátria espiritual, para que a gente não se arrependa do tempo perdido. Vamos agora, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus e vamos, em primeiro lugar, a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, pelo dia que Ele nos concedeu, pela oportunidade de amanhecermos, abrirmos os olhos e enxergarmos um novo dia. Muitos de nós passou por dificuldade, por momentos de angústia, por momentos de dor e sofrimento. E Deus, na sua infinita misericórdia, abriu essas portas para nos acolher, enquanto enfermos que somos, muito mais da alma do que do corpo, e acolher também os nossos irmãos desencarnados, que como nós também muitos deles sofrem. Esse grande hospital que Deus oferece a todos nós, e nos oferece aqui também como uma grande escola. E é por isso que estamos aqui também, buscando o aprendizado que Jesus nos ensinou há 2024 anos. E ainda temos muita dificuldade de aprender. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, reunidos em Teu nome. Obrigado, Mestre Jesus, por todo o ensinamento que nos deixou e por estar conosco também nesse banquete de almas. Obrigado, Padre Germano, com a sua dedicação e o seu amor, a todos nós encarnados e desencarnados e a todos os trabalhos que são realizados nessa casa de Deus. E obrigado à espiritualidade amiga, mensageiros de Deus incansáveis, no bem, no amor e na caridade. Que Deus os ilumine cada vez mais, meus irmãos, para que vocês sejam multiplicadores do bem, do amor e da caridade. E pedir essa legião de benfeitores de Deus, que nesse momento de estudo
possa envolver, inspirar, intuir o nosso querido irmão Rubens, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquele conforto, daquela mensagem que precisamos colocar bem lá dentro do nosso coração. E assim, Pai, agradecidos por mais esse momento na tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. E mais uma vez, um muito obrigado ao nosso irmão por estar aqui conosco. Já incorporamos, faz parte da nossa casa, não tem mais como fugir. Mas muito obrigado mais uma vez, em nome de todos os aprendizes do bem, meu irmão. Boa noite, queridos. Boa noite. Agradeço muito já estar contratado. Uma grande alegria. A espiritualidade não vai te dar... Já era. Não, temos que trabalhar muito. O Rubens. Quando ela esquecer, puxou orelha. Esqueceu, não chama lá o Rubens. Não deixa, o Rubens é nosso. É uma grande alegria. Eu sou Rubens Almeida. Vocês já me viram aqui algumas vezes. É uma grande, grande alegria estar aqui. É interessante, eu moro aqui do outro lado, em Piedade, é a casa mais próxima que eu já fiz palestra, faço palestra em tanto lugar, até distante aqui no nosso estado, no interior, e finalmente uma casa aqui próxima é muito, muito agradável ter essa relação de bairro, nos vemos como vizinhos, mais irmãos, mais próximos, mas com o coração muito feliz sempre de estar aqui trabalhando com vocês, aprendendo com todos vocês. Eu sou trabalhador do Lar Paulo de Tarso, lá em Copacabana, quase Ipanema, já na fronteira com Ipanema, e também atuo na nossa federativa, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, trabalhando já há um bom tempo lá e mais algum tempo enquanto o nosso mestre e nosso pai permitirem, que a saúde permitir. Então, hoje nós vamos falar sobre o ódio e a vingança. E é muito importante nós entendermos essas duas forças que, infelizmente, nós temos dentro de nós. E nós vamos compreender forças aqui, tá, gente? Entre aspas, porque, infelizmente, a ideia de força, como nós conhecemos, são coisas benéficas. O pensamento é uma força, as duas energias que nós utilizamos no passe, por exemplo, é uma força. Mas nós não podemos negar que, infelizmente, o ódio e a vingança também têm o seu poder. E vejam bem, nós vivemos mergulhados no fluido espiritual, no fluido cósmico. E é Deus. Deus está em todo lugar. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele está aqui agora, nesse momento, nos abençoando, nos dando a sua graça, a sua misericórdia. E Deus é absolutamente amor. Deus vê as suas criaturas com um grande amor. Por isso é importante nós percebermos que quando Deus, temos ali no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, quando Deus faz a criação, Ele começa fazendo a luz, dividindo as águas, criando os animais, o homem, enfim. E Ele sempre vai dizer no final do dia que Ele olha para a sua criação e diz que isto é bom. Quer dizer, nós somos bons. Deus ama a todos nós e nós somos bons. Passado algum tempo, Deus, em seu infinito amor por suas criaturas, nos trouxe o Mestre Jesus. Além de ter passado tanto período trazendo profetas que doaram seu amor, doaram suas vidas para todos nós. E chega Jesus Cristo, nosso Mestre, aquele Galileu absolutamente amor. Muito interessante que quando Jesus é questionado sobre o mandamento maior, ele vai dizer o que nós conhecemos tão bem: o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas. E um segundo, amar ao próximo como a si mesmo. É interessante notar que nesta resposta, Jesus não está trazendo nada novo, porque isso está em Deuteronômio. Moisés, através de Deus, Moisés fala isso ao povo. Isso era uma lei já mosaica. Então Jesus mostra que esse amor já existe conosco, que Deus é amor, que Ele está amando. E vejam bem, quando ele é perguntado aqui, ele diz o que Moisés colocou, primeira revelação. Mas quando Jesus vai terminando a sua missão entre nós, lá no Sermão do Cenáculo, o último momento dele com seus amigos, com seus
apóstolos, futuros apóstolos, ele vai dizer o seguinte, muitos serão conhecidos por se amarem, e eu vos deixo o meu mandamento. Aí sim, Jesus vai trazer uma coisa nova, é um mandamento dele. Jesus vai dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bem diferente, né? Bem diferente o nosso amor com relação ao amor do Cristo. O amor absolutamente incondicional, um amor para todos, sem possessão, nada. Jesus amava e amou a todos, que ama a todos, que ele passou pela sua vida terrena, na sua encarnação. Lembrem-se, a primeira palavra de Jesus na cruz é pedindo ao Pai que perdoe-nos, porque nós não sabemos o que fazemos. Isso é um grande ato de amor. O sofrimento, muitas vezes, se discute a questão do Cristo, se ele sofreu, se não sofreu, aí dizem que já tinha anjo tirando Jesus do corpo, enfim, várias e várias teorias. Mas uma coisa eu tenho certeza, o sofrimento do Cristo não era pelo açoite, não era pela coroa de espinhos, não era pela dor da cruz, pela humilhação. A dor do Cristo, ela é pela nossa ignorância, de nós não compreendermos o que ele nos trouxe. Como meu querido falou, Giovanni falou, até hoje não entendemos direito. Nós temos que ficar lutando constantemente para entender a mensagem do Cristo. Isso é ruim? Não. Estamos atrasando nossa trajetória como humanidade. Mas o bom é que estamos buscando. Estamos todos nós aqui, que bom, a casa cheia, um dia chuvoso, mas todos nós trabalhando juntos para compreender o Cristo, para entender a nossa doutrina. Então vocês podem estar perguntando, ora, você está 5 minutos falando de amor e o tema é ódio. A chuva te fez mal no caminho, bateu na cabeça. Por que estão fazendo isso tudo? Porque nós somos amor, nós fomos criados com amor, nossos guias amam, nós precisamos nos amar. Mas deveria ser assim, mas ainda não é. Certo? Nós vivemos num mundo de prova e expiação. Nós deveríamos nos amar como Jesus nos amou. Mas, vejam bem o nosso mundo. Vamos lembrar, quando André Luiz fala sobre as zonas cavitárias, mundo das trevas, as zonas das trevas, esferas, ele diz que é logo aqui embaixo. E causa uma grande influência a todos nós. É uma questão básica. Quando nós vamos ver as esferas espirituais, nossos irmãos que estão em dificuldade maior, ainda na grande ignorância, estão aqui pertinho. Vem aqui passear um pouquinho, nós de vez em quando vamos lá. De vez em quando nós nos permitimos essa condição, e os nossos irmãos que são mais avançados, nós vemos que as esferas são mais distantes. Então, estamos distantes, como os próprios espíritos dizem, estamos distantes de entender esse amor cristão, esse amor que Jesus trouxe, esse amor lá do grego, ágape, que Paulo de Tarso vai trazer no belíssimo capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Esse amor que é absolutamente divino e incondicional. Por isso, nós vemos tanta torpeza, tanta iniquidade, tanta coisa difícil. Hoje eu até citei isso, eu estava na minha casa hoje, lá Paulo de Tarso, estava falando, hoje, a manhã do Rio de Janeiro foi muito pesada, foi muito triste. E é o mundo que nós vivemos. Infelizmente é o mundo que ainda temos, esse mundo com tanto desamor, com tanta desunião, com tanta separação, secção, e que faz essas condições difíceis que nós temos na vida. Mas Jesus tinha previsto isso, todas essas condições, quando ele faz o sermão profético. Por quê? Nós temos ainda esse homem velho dentro de nós aqui que estamos nessa batalha para nos transformar, e por isso até brinquei que de vez em quando nós vamos lá, estar com nossos irmãos que ainda estão em dificuldade, porque nós nos deixamos levar por esse homem velho. É sempre interessante pensar, eu tenho 60 anos, 61 anos, provavelmente tem 40 de homem velho e 21 de homem novo. Aquele momento que você finalmente toma um juízo mesmo, se transforma, pelo menos começa a busca para a transformação.
Como você falou, né? Na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, a gente ainda está, né? Até que o momento que nós conseguimos, como diziam os amigos antigamente, pegar no tranco e seguir em frente. Porque não podemos nem parar. Os Espíritos dizem que nós não retrocedemos, mas nós não podemos sequer parar. Nós temos que ter uma marcha constante, porque Jesus deixou uma estrada pavimentada. Ele nos mostrou toda a condição para seguirmos e chegarmos ao reino dos céus, ao reino de Deus, a nossa reforma, regeneração, nossa transformação íntima. Então nós não podemos ficar estáticos, parados, esperando alguma coisa acontecer pela graça divina. Aquela ideia de que está difícil, mas eu vou orar a Deus, vai acontecer um milagre. O milagre vai acontecer como? Se eu estou sentado em casa vendo televisão. Como é que eu vou ter um bom emprego se eu não levar um currículo? Como é que eu vou me graduar se eu não estudar? Não funciona. Então temos essas condições. Vejam, o quanto Jesus já colocava essa situação. Porque quando ele dá esse tom da questão do amor para todos nós, o que ele vai dizer? Lá em Mateus capítulo 5, no iniciozinho, aliás, no final da primeira parte do Sermão do Monte, que se divide no capítulo 5, 6 e 7, ele vai dizer: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas ele vai dizer: mas eu te dou uma nova versão, eu porém vos digo, amai-vos os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Isso é muito importante, gente. Jesus diz, a lei antiga era essa, lei mosaica. Ame os inimigos e ame os amigos e odeie os inimigos. Simples assim. Lei mosaica, primeira revelação. Jesus vem quebrar isso. Não. Ore pelo seu inimigo. Ame também o seu inimigo. Para que vos torneis filhos de Deus. Por que Jesus não coloca que nós somos filhos de Deus e fim de papo? Não. Nós precisamos nos tornar filhos de Deus. Por enquanto, da forma que agimos nesse momento onde odiamos o inimigo, nós somos criaturas divinas. Só, criaturas. A partir do momento em que amamos o nosso inimigo, sim, nós estamos na transformação para sermos filhos de Deus. É como Paulo de Tarso diz, haja na graça, tenha fé para que sejamos adotados por Deus. Para que Deus não nos olhe mais como uma criatura, mas sim como seus filhos. E ele vai continuar. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Como eu falei, nós estamos mergulhados na graça divina, na bondade divina. A chuva é para todos, a graça é para todos. Mas todos querem essa graça? Todos têm essa fé? Todos recebem essa chuva e esse sol? De bom grado? Nós estamos nessa busca. Infelizmente, nesse momento, quantos e quantos estão negando essa graça? Estão agindo de forma torpe, de forma iníqua. E vamos pensar, somos minoria. Infelizmente, muitos e muitos mais do que buscam essa conexão com o Pai, como nós estamos fazendo aqui, muitos e muitos mais estão distantes, estão alheios e, pior, estão contra isso. E isso existe mesmo, de verdade, gente. Muitos ainda são contra nós que estamos buscando, pelo amor a Cristo, pela fé em Cristo, a nossa conexão com Deus. Então, é muito importante pensarmos numa coisa. Vamos fazer uma imagem na nossa mente. O amor seria como um belo regaço, um rio de águas límpidas, mansas, um leito agradável. Imagine, batendo um sol, plantas em volta, aquela água passando que vai burilando as pedras, tornando-as mais belas, facilitando o ar, refrescando o ar. Ideia de paz e tranquilidade, concordam? Isso é amor. Movimento, coisas boas, salutares para todos que estão em volta.
Mas nós temos o ódio, o nosso mote de hoje. O que é o ódio? Façamos a mesma imagem, né? Vamos olhar um poço que está ali há muito tempo, com a água parada ali há tempos e tempos e tempos, vai estar fétido, vai estar com lodo, criando insetos, bichos, larvas, vermes. Não é isso? Isso é a representatividade da mágoa, do ódio. E aí é a questão de escolha. Onde nós preferimos estar? Eu gostaria muito de, num dia de sol, né, estar ali no pé, no regaço, passarinhos cantando, aquela relva fresca. Óbvio que não gostaríamos de estar sentindo um cheiro fétido de um poço. Então, vemos essa diferenciação. E é uma questão de escolha nossa. Lembre-se, aquelas duas palavrinhas maravilhosas que Deus nos deu. Livre arbítrio. Para onde eu vou, a escolha é minha. Mas não pensem que ódio é o contrário do amor. Tá? Não, não é. Amor não tem antítese. Amor é amor. Não há nada do outro lado que se iguale de alguma forma. Porque normalmente quando nós pensamos em contrário, em antítese, o que confronta o outro, são coisas naturais, né? Coisas que realmente você vai olhar, para cá isso aqui, para cá isso aqui, tá, tudo bem. Mas o que pode ser do outro lado do amor? Ódio? Não. Nós vamos perceber que não. Chico vai dizer uma frase muito bonita, que ele diz o seguinte: finalmente, ele está tecendo um pensamento, ele vai dizer: finalmente, o ódio que julga ser antítese do amor não é senão amor próprio que adoeceu gravemente. Amor próprio. Quer dizer, o meu padrão de amor, não amor. É o que eu penso que é o meu amor. É o que eu penso na minha concepção de vida, na minha escolha de caminhos, que vai ser ferido. E quando o amor próprio é ferido, imaginem, eu tenho meu orgulho, minha vaidade, e quando isso é ferido, eu tenho dificuldades. Então, a ideia que nós precisamos ter com relação a isso é que o ódio é como que uma droga. Porque quando nós estamos no estado de odiar alguém, de pensar mal alguém, levar pensamentos negativos a alguém, ou até ferir alguém, nós vamos ter uma vantagem, alguma carga que não sei nem como explicar especificamente, não é energia, mas enfim, mais passageira, absolutamente passageira. Por quê? Se eu estou com ódio de alguém, estou com ódio do meu amigo Giovanni, ele fez alguma coisa para mim, Giovanni, ele fez alguma coisa para mim, não gostei, estou com ódio dele. E esse ódio vai me fazer sentir vibrante, vai sentir alguma coisa dentro de mim que vai me fortalecer até eu fazer o mal para ele. Tá? Mas o que vai acontecer depois? Vem fragilidade, vem mais vibrações, eu fico desnorteado, desalento. Por quê? É momentâneo. Eu fiquei com ódio, com raiva, te ataquei. O que vem depois disso? Vejam como não é a antítese do amor. Porque como nós somos amigos e nós nos amamos, e quando nós nos abraçamos, a energia fica. Nós nos sentimos bem o dia inteiro quando abraçamos um amigo. Não é isso? Mas se eu ter uma ação contra alguém que eu estou com ódio, é naquele momento e acabou. O resto, nada. A não ser essas questões, essas tristezas. E isso vai destruindo a sua autoestima. Porque a pessoa vai percebendo, eu odiei, eu ataquei, eu fiz, mas acabou aquela coisa, como eu falei, como que uma droga. Você usa, deu aquela, como dizem os jovens, deu aquele barato, daqui a pouco acabou. Não é isso? Então, vai vir essa destruição da autoestima. E esse ódio que nós temos, e nós sentimos ainda em nossos corações e em nossas mentes, ele tem fases. Não é uma coisa simples, odeio o sujeito e... Não, são fases, são etapas com relação a esse ódio. A primeira delas é o desprezo. Tá? Quando nós odiamos alguém, a primeira ação nós vamos desprezar este. Né? Por que nós vamos desprezar? Nós vamos ter a ideia de que o outro vale menos, a menos-valia do outro. Eu tenho raiva do outro, não gosto dele, não vale nada. Esse aí, nossa, não quero saber dele. Tá? Então,
nós vamos nos julgar o quê? Superiores. Se eu estou dizendo que aquele ali não vale nada, só pode ser porque eu tenho muito valor, né? Quer dizer, eu me vejo com muito valor. Tá? Por isso a questão da quebra da autoestima e, como o Chico diz, é a quebra do amor próprio que está adoecido. Tá? Então, nós nos sentimos melhores, maiores, o outro não vale nada. Eles não vão merecer o nosso respeito. Tá? Vejam que coisa triste. O outro não merece meu respeito. Vejam bem, tá? Vamos lá para aquele tempo que nós éramos crianças, que nós não fazemos mais isso. Não falo mais com ele. Tem coisa mais infantil do que no ambiente de trabalho, na família, no centro espírita? Gente, tem. Não falo com o sujeito. Né? Vamos pensar qual o sentido de você estar no local onde é uma congregação e você não falar com o outro. Por quê? Porque algum motivo, alguma situação fez odiar. E aquela coisa, nós tratamos o outro, chegamos ao ponto de tratar o outro como se ele não existisse. Quantas e quantas vezes, com certeza, nós vimos pessoas simplesmente fingir que o outro não chegou no recinto. Ou se tiver alguma forma de interação, virar as costas e agir como se nada tivesse acontecido. Veja o quanto isso é doentio. Como isso sai da infantilidade de não falar com o outro para ser algo que vai ser doentio. Então, naturalmente, quando nós temos essa ação, nós percebemos que o outro tem valor, só que nós não queremos dar. Nós não queremos dar o braço a torcer. Porque se não tem valor, não me incomoda. Só vai me incomodar porque tem valor. E aí, é aquela questão. Quando percebemos que o outro não se importa com o nosso desprezo, né, aí quase que chega na loucura. Né? Aquele momento em que eu tenho desprezo por alguém e eu percebo que aquele meu desprezo está incomodando a ele, eu estou me sentindo, né, eu sou o máximo, vai lá, estou acabando com ele. Mas e quando o outro não ligar? Aonde eu enfio a minha empáfia? Né? Como é que eu vou estufar meu peito e dizer que eu sou maior que ele ou melhor que ele? Então vejam como essa questão é absolutamente doentia. E tudo isso, esse desprezo que vai fazendo a pessoa se sentir dessa forma, vai levar para a segunda fase, para a segunda etapa, que é a inveja. Esse que sente ódio, está nesse processo do ódio, vai ter inveja do outro. Tá? E essa questão da inveja é muito triste, porque não é uma questão de pensar, né? Por exemplo, tem alguém que tem alguma coisa, tem um cargo, tem um trabalho, tem seja o que for. Eu posso estar buscando, poxa, eu gostaria de ter também. E trabalhar para ter, buscar a condição de ter. Mas a inveja é distante disso. A inveja é absolutamente a questão de que eu gostaria de ter, mas antes de eu pensar em ter, eu quero que ele não tenha. Percebem, mais uma vez, como é doentio, como o nosso espírito está adoentado quando pensamos assim? E aí vejam, a partir daqui, vou pautar a nossa conversa com frases que nós dizemos e ouvimos normalmente na vida inteira. E vocês vão perceber o quanto nós somos estas pessoas, ou conhecemos pessoas que são assim. Por quê? Quando estamos nessa inveja, né, não a inveja aquela coisa do que dá o alcance, eu quero alcançar isso, mas aquela inveja que diz claramente, eu não quero que o outro tenha. Primeira coisa que nós dizemos, vê se vocês já ouviram essa frase, o que é dele está guardado. Já ouviram? Por quê? Essa inveja nos faz fazer com que o outro sofra, querer que o outro sofra, tá? Fazer com que este que nós temos a direção da inveja vai ter essa dificuldade. Tá? Aí é aquela coisa, eu estou com inveja. Vamos pensar, tá? Aqui do outro lado tem uma academia, né? Aqui do outro lado da rua. Né? Aí eu moro aqui, não gosto do sujeito. Aí ele passa de manhã, foi na academia, se exercitou, está ali com a sua aguinha. Aí eu vou olhar para ele, olha lá, todo fortinho. Tomou bomba. Gente, será que ela não percebeu que a pessoa saiu cedo, ficou 1 hora lá na academia, treinou direitinho, treina todo dia, se cuida, se alimenta bem,
por isso está saudável fisicamente. Mas qual a ideia do invejoso? Pensar como ele agiria, porque é uma pessoa adoentada. Tomou bomba. Né? Mas, o sujeito mora aqui, né? Do outro lado, o sujeito saiu, o vizinho que eu não gosto, saiu com um carro novo. Tá. Imagina a dor que dá no sujeito. Ah, deve estar roubando. Ele não imagina que a pessoa esteja trabalhando, saindo cedo, chegando tarde, se sacrificando, para que possa ter seu carro novo, para que possa ter seu conforto, que não é nada de errado. Né? As questões da questão da riqueza, das posses, isso é uma dádiva divina para que seja bem usada em prol da comunidade. Né? A prova da riqueza, já ouvimos isso, é bem mais difícil que a prova das dificuldades financeiras, porque facilita muitas e muitas das nossas más tendências. Né? Aquela coisa básica. Né? Por exemplo, quem gosta de chocolate, gosta muito de chocolate. Né? Se é pobre, vai comer um chocolatinho. Achei alguém que gosta. Viu? Se gosta, né? Se tem condições, vai comer quantos chocolates por dia? Quantas e quantas e quantas barras de chocolate por dia? Por quê? Tem essa má tendência, não tem o controle no algo que é vício, que se torna um vício, e tem a facilidade da posse. Né? Então, tem essa questão. A questão é a ideia de diminuir o outro porque nós não temos a mesma capacidade. Eu não quero me esforçar para trabalhar para ter um carro tão bom como meu vizinho e fico dizendo que ele está roubando. Não quero acordar cedo e ir na academia e fico dizendo que o vizinho está tomando bomba. Por quê? Eu, que tenho essa ódio, essa raiva das pessoas, estou num nível tal espiritualmente que nem penso em cuidar do meu corpo, nem penso em cuidar, fazer minha limpeza natural. Não é aquela questão da aspiração. Lembra que Jesus diz, podeis fazer tudo que eu fiz e mais. Então, nós podemos ter um bom físico, como o nosso vizinho que odiamos tem, nós podemos ter um bom carro, que o nosso vizinho também tem. Por quê? Porque nós podemos. É da natureza, nós podemos ter tudo, logicamente com as nossas situações do nosso plano reencarnatório, das nossas condições, capacidade, enfim. Mas podemos, temos essa condição. Não é algo que foi dado de graça para alguém, normalmente. Não é algo dessa forma como fazemos. Né? E aí o que Jesus vai dizer? Aquele que vier seguir a mim, negue-se a si mesmo. Negue esse amor próprio. Saia dessa condição de que eu sou o melhor e ninguém pode me ferir. Eu sou o melhor, eu sou, sei lá. E ninguém pode fazer nada que seja desagradável a mim. Por isso Chico fala da questão do amor próprio sendo contrariado. É aquela coisa da criança, né? Contraria uma criança, o que ela faz? Pirraça, chora, grita, esperneia. Tá? E é isso que nós agimos. Aí temos o outro processo que vai além, que é a vingança. Só que a vingança tem um grande problema nesse contexto. Porque a maioria das vezes, vocês podem reparar, já pode ter acontecido com vocês, já aconteceu comigo, às vezes alguma pessoa te odeia e busca até a vingança sem nem ter uma razão. Porque ela achou determinada coisa, porque ela pensou alguma determinada coisa, ou alguém disse alguma determinada coisa, ela passa a odiar o outro até chegar ao ponto de se vingar. Até chegar ao ponto de fazer essas questões. Tá? Aí vem mais uma frasezinha que vocês vão... Acho que vocês nunca ouviram. Eu não me vingo, não, mas Deus há de me vingar. Será que Deus vai se meter nisso? Será que Deus vai vingar alguém porque eu quero? Né? Porque eu achei que alguém, ou que fez, não importa, o que importa é não ter ódio, é não cometer a vingança, que Deus vai estar à nossa disposição, porque nós somos bons. Não, eu não vou fazer não. Mas aí colocamos para a inteligência suprema, pela nossa ordem, pela nossa vontade, que ele se vingue por nós. Vejam como as pessoas que estão no ódio e desembocando na vingança estão perdidas. Ela coloca numa frase uma ideia básica. Eu tenho tanto poder que eu posso dizer para Deus se vingar por mim. Vejam que absurdo. Vejam que nível de desequilíbrio espiritual uma pessoa que pensa dessa forma. Tá?
E aí, tem mais uma que é bem interessante. Né? Esse aí já não quer ser tão grande quanto Deus ou maior que Deus, mas vai dizer, vou devolver na mesma moeda. Aí vamos pensar, devolver o quê na mesma moeda? Fazer o quê contra o outro que vai ser igual? No sentido da maldade, da raiva, enfim. Algo que deveria ficar absolutamente fora desse nosso pensamento. Porque essa pessoa que quer se vingar mantém essa ideia. Vejam que nós vamos ter lá em Deuteronômio. Vocês já ouviram várias e várias vezes, dente por dente, olho por olho. Isso é uma máxima antes de Moisés, tá? Isso é lá do Código Hammurabi. Tá? É muito importante essa ideia até que certa época, mas quando Moisés diz todo o texto, ele é muito mais incisivo, ele é muito mais potente e ele é muito mais grave, porque Moisés já vai dizer o seguinte, lá em Deuteronômio capítulo 19, verso 21, não olharás com piedade, quer dizer, não olhe a este seu inimigo com piedade. Vejam bem como é que começa. Não olhe com piedade. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Vejam o tamanho dessa ideia de vingança. Não é esse dente por dente, olho por olho, que Jesus vai colocar, porque se meu olho ser um tropeço, arranque-o, é melhor do que estar nessa condição. Se a sua mão te contraria, te constrange, arranque-a, no sentido figurado de tire de nós essa condição de alguma coisa que vai ser pedra de tropeço para alguém. Tá? Mas vejam o que era a lei de Moisés. Não tenha piedade, vida por vida. É muito maior. E esse pensamento de vingança, que está até os dias de hoje, tá? Ainda é muito grande. Quantas e quantas vezes nós vamos ver situações onde notoriamente está se usando esta lei de Moisés, essa lei mosaica. Sem piedade, vida por vida. E vejam como isso é triste. Essa ideia de vingança, ela é uma constante tristeza na vida daquele que busca essa vingança. Por quê? Alguém que vai buscar vingança, vai arquitetar vingança, vai perpetrar uma vingança, ela é feliz? Ela vai estar alegre fazendo isso? Não. Ela está triste, ela está infeliz, ela está amargurada. Ela está numa situação que não vai se satisfazer com a vingança. Não vai ficar contente, aliviada, quando agir com vingança contra o outro. E aí nós vamos ver que vai acontecer a vingança, tá? Vai acontecer o ato e vai ficar vazio depois. Da mesma forma, como eu falei antes, a ação da raiva, tudo vai te deixar vazio depois. Por quê? Não é uma potência de amor, de paz, de equilíbrio. Você que odeia, que tem inveja, quer vingança, vai continuar desarmonizado espiritualmente, mesmo que fizer o que quer. Ter o livre-arbítrio de fazer o que quer. Diferentemente de quem busca o amor, como eu coloquei, o que abraça o amigo, que vai estar naturalmente equilibrado espiritualmente, vai estar saudável espiritualmente, porque busca pela sua vontade as coisas boas, os bons tesouros da nossa vida. São nossos amigos, nossas famílias, nossos colegas da nossa casa espírita, nossos bons amigos, colegas de trabalho, enfim. Então, esta ideia de vingança traz esse vazio. Mas tem coisa pior ainda, porque no momento da vingança, o outro pode reagir. Não é isso? Eu vou me vingar, mas o outro reage. E quando aquele conhecido chumbo trocado, o que dizem? Chumbo trocado não dói. Não dói? Dói muito. Dói muito. É que nós nos acostumamos tanto com estas leis de odiar inimigo que achamos que o chumbo não dói. Que o revide do inimigo não dói. Dói e dói muito, nós vamos perceber. Por quê? Vamos ficar corroídos, vamos ficar vazios. Tá? Quando não tem o revide, vem o remorso depois. Mas quando vem, o que acontece? Tem uma dificuldade muito grande.
Tá? Aqui, como eu coloquei, quando não conseguimos a vingança, amaldiçoamos o outro. Tá? Se eu faço a vingança e o outro não reage, eu vou ficar vazio. Se eu faço a vingança e o outro reage, é aquela dor que vai dar nos dois. Se eu faço a vingança e o outro não liga, não se importa, né? Qual a próxima ação que nós vamos fazer? Nós vamos amaldiçoar o outro. Vamos falar mal dele, maldizer o outro. Tá? Aí, mais uma frase, eu acho que é até essa última, que nós conhecemos bem, né? Com certeza nós já ouvimos alguma vez na nossa vida, e caracteriza muito nós, essa humanidade, no mundo de provas e expiação, é que hei de viver para ver a sua derrota. A pessoa está decidindo que ela vai viver até quando ela quiser e até que veja a derrota da outra pessoa. Como se não existisse um Deus que sabe muito bem o momento onde vai nos chamar. Sabe muito bem o momento que vai chamar o outro. Mas nós, cegos de ódio, de vingança, achamos que vamos ser eternos. Vamos ser eternos. Porque tem que ser até o outro se dar mal. Então, quer dizer, se o outro se der mal amanhã, eu vou morrer? Posso morrer? Como é que o pensamento das pessoas que estão no ódio ficam tolhidos? Né? Quer dizer, se eu hei de viver para ver o outro ter uma derrota, né? É como se estivesse balizando o nosso tempo. Né? Quando o outro tiver derrota, já acabou. A minha vida já acabou. A minha razão de viver. Pensem, a minha razão de viver é ver, sentir o mal do outro. Né? E vejam bem, é interessante que várias vezes, em alguns momentos, nós lemos que os Espíritos nos dizem que se nós pudéssemos nos ver nos momentos de raiva, né, veríamos a coisa ridícula que é a nossa atuação. Saíssemos do nosso corpo e visse, né, quando nós estamos ali, com raiva, com inveja, enfim, e diz, vocês vão ver o quanto é ridículo, o quanto é estúpido, né, o quanto é uma coisa que não faz sentido. Por isso eles falam, né, quando Kardec pergunta sobre a questão do mal, se nós já fizemos mal. Vocês não fazem mal, não fizeram mal. Vocês eram ignorantes. E da ignorância acontecem essas coisas. E aí, vejam bem, como eu falei para vocês, pode haver o revide, pode haver a troca, o tal chumbo trocado. E o que acontece quando acontece essa troca? Vamos pensar que realmente chegamos a via de fato com o nosso inimigo. Quero me vingar, não aguento mais, aí vamos lá e via de fato com o inimigo. Vamos pensar numa coisa, eu agrido meu inimigo, o meu inimigo reage e me agride. Tá? Gente, se eu desfiro um ataque a alguém, eu estou colocando ali fluidos, estou manipulando fluidos, estou atento, colocando, tá, uma liberação muito grande de fluidos, que vai afetar aquele que está ali, o perispírito daquele irmão que está ao contrário. Da mesma forma, quando eu receber o revide, aquele irmão vai agir da mesma forma. E o que acontece? Esta troca, né, aí vem aquela coisa do chumbo trocado no luir, abre fendas no nosso perispírito. Fendas, que vai ficar com a marca de um e do outro. Quer dizer, eu briguei com o Giovanni, com o Giovan, vou agredindo, ele vai me agredir. No nosso perispírito, vai ficar uma energia minha ali e uma energia dele aqui. O que vocês acham que dá isso? Qual o resultado disso? Encarnações e encarnações e encarnações, até que por ações de perdão e de amor, essas fendas se fecham e esses fluidos são diluídos. Isso é uma coisa muito clara, porque é sempre potencializado. Quando nós estamos com raiva, por isso que eu falei para vocês a ideia de força, né, mesmo que numa condição... Pensem, a força que nós estamos colocando ali de maldade, enfim, de tudo que não é bom, numa ação física, a marca fica. E apenas o amor tem uma história muito interessante, tá? Para nós evitarmos esse sentimento de ódio, de vingança, que é uma ideia que foi de um livro que agora fugiu o nome, estava até escrito aqui, mas eu estava no rascunho, em que um amigo tem uma dificuldade com o outro, tá? Tem essa troca de energia, está ali na fenda de um, no perispírito do outro, e um deles, né, segue em frente.
Um deles tem a sua transformação moral, sua transformação espiritual, e pela sua ação de perdão ao outro, mesmo que o outro não tenha aceito, tá? Ele segue em frente, tem essa fenda fechada. E essa energia do outro já não está mais nele. E ele segue. Passado um tempo, este que ainda não aceitou o perdão, não perdoou, que ainda está com essa energia dentro dele, tem aquela, né? Enfim, não, eu quero melhorar. Eu quero mudar, eu não quero mais ficar com isso. Tem a conscientização de que ele precisa resolver isso para seguir em frente. Né? Aí o que acontece? Ele pede uma encarnação, pede para que... Isso é bem resumido, tá, gente? São uns 2 ou 3 capítulos. Ele pede para que tenha essa reencarnação com esse amigo, numa condição que ele possa resolver isso, que ele possa pedir perdão, que ele possa perdoar, enfim, se acertar. Mas veja o que acontece. Aquele amigo já foi. Ele não tem condição de estarem juntos naquele momento, porque as vibrações não iam, né, coadunar. Vejam bem os resultados do ódio da vingança. Ele precisaria de muito tempo ainda para ele, da mesma forma que o outro, tirar por si mesmo essa energia negativa de dentro de si, do seu perispírito. Então, quando Jesus diz para que todos nós, antes de levar a oferta ao sacrifício, né, no templo, volte rápido. É muito importante lembrarmos disso. Jesus manda voltar rápido. Tá? Não é daquela coisa, depois eu vou, deixa eu ir ali. Não, é rápido. E vá se reconciliar com seu amigo. Justamente por isso, antes que ele vá, como Jesus vai dizer, te leve a juízo. E aí você vai ao juiz, à prisão, e vai ter choro e ranger de dentes. Como essa historinha que foi contada aqui. Qual é a nossa opção? O que é que nós queremos? Nós queremos ficar nessa situação de encarnações e encarnações e encarnações com dores porque não perdoamos? Com dores porque preferimos odiar, a pelo menos não agir desta forma? Lembre-se, quando Jesus fala de amar os inimigos, ele não está dizendo para dar as mãos e seguirem juntos, não. Ele está dizendo para ter um comportamento de oração, de prece, de busca dentro de si mesmo para que aquele que era inimigo ou que é inimigo tenha uma melhor condição. Tá? Não está escrito em lugar nenhum que tem que abraçar o inimigo. Nós temos que amá-lo. Amar porque é uma criatura como nós, que está nessa condição hoje, que também nós estamos ou já estivemos. Ou se cairmos nas nossas dificuldades, vamos estar. Então, essa ideia que Jesus busca de ter essa condição de amar o inimigo. Né? Porque se eu faço, eu vou receber. Se eu dou amor, eu vou receber amor. Se eu dou, né, inflijo dor ao outro, de alguma forma eu vou receber. Quem é bom de física aí? Terceira lei de Newton. Quem lembra? Toda ação tem uma reação. A mesma proporção, não é isso? Contrária. Né? Toda ação tem uma reação oposta de igual intensidade. Né? Gente, isso é ação e reação, causa e efeito. Aquela coisa, se eu jogar uma bola na parede, ela vai voltar, não vai? Se eu jogar o amor em direção a alguém, vai voltar, não vai? Se eu jogar ódio e vingança, vai voltar. Ação e reação, causa e efeito. Não, é aquela coisa, a lei divina é perfeita, e principalmente a lei de ação e reação é inexorável. Tanto que um grande gênio percebeu isso na natureza, porque é divino. É natural. Então, quando buscamos, né, essa questão, nós vamos perceber que vai avançar a nossa vida. E vejam, como vai ser o nosso final de vida se agirmos no ódio constantemente? Como é que vai ser? Provavelmente vocês vão conhecem muita gente que teve uma vida difícil assim, e agora, numa certa idade, as dificuldades são enormes. Distanciamento da família, de amigos. Né? Eu conheço, provavelmente você conhece, vocês conhecem. Tá? Por quê? Se dedicou ao ódio, à vingança, à inveja durante toda a vida. E este conjunto de ações, né, lembre-se da bola, pum, volta. Em algum momento vai voltar. Aí agora eu lembrei que tem mais uma frasezinha, agora sim, essa é a última.
que com certeza nós já ouvimos em algum lugar. Que mal eu fiz para Deus? O sujeito está no final da vida, fez mal para as pessoas a vida inteira, chegou no final da vida, está recebendo o que deu, plantando o que colheu, e vai perguntar que mal fez a Deus. Aí nós vamos ver o nível da arrogância do sujeito, porque para fazermos mal a Deus, nós temos que ser muito poderosos, né? Tal qual Deus. Qual mal podemos fazer a Deus? Aliás, o que nós podemos fazer com relação a Deus, a não ser obedecer suas leis? Né? Então, olha o pensamento da pessoa, nós, né, que estamos aqui nesse mundinho. Que mal eu fiz a Deus? Esquece tudo que fez no passado. Todo sofrimento que causou a alguém, todo ódio, toda inveja, toda energia maléfica que colocou em as suas ações. E quando existe a lei de causa e efeito, a lei do retorno, a lei do plantar e colher o que plantou, né? A gente sempre fala, fica um lugar comum, mas é um fato. Se eu plantei couve, eu vou colher couve, não vou colher chicória. Né? Não tem jeito, a lei divina é perfeita. Se eu, o tempo todo na minha vida, caminhei no ódio e na vingança, em algum momento eu vou ter essa questão, tá? E vamos receber. No livro Jesus e o Evangelho, está escrito: o ódio envenena os sentimentos e entorpece a razão, dando vitalidade à vingança, conduz a transtornos comportamentais mórbidos de recuperação difícil. Tá? Isso é Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho. E ela vai continuar: a vingança constitui-se numa patologia do ego, insubordinado ante as ocorrências do mecanismo de crescimento. Né? Vejam, as questões que essa dificuldade fazem nas nossas vidas. Tem mais uma aqui bem interessante no livro Autodescobrimento. Toda vez que a raiva é submetida à pressão e não digerida, produz danos no organismo físico e no emocional. Então, aí tem uma lista de coisas que acontecem e tal, mas isso a Joana de Ângeles diz. E aí eu fui procurar, quando eu fiz isso aqui, eu fiquei pensando aqui na minha cabeça. Falo para as pessoas o que eu vi nessa pesquisa, elas vão ficar... Mas eu pensei, normalmente nós fazemos uma palestra para, até no final, dar palavras de conforto, né, para todo mundo. Mas de vez em quando nós temos que ter alertas. Não só o conforto, mas também alerta. O conforto nós temos nessa ideia do ódio e a vingança que saber. Como eu falei, eu botei lá no início. Nós temos amor, nós somos banhados de amor. Deus é amor, Jesus é amor. Os profetas trouxeram amor. Os grandes homens de Gênesis nos trouxeram amor. Deus ama as suas criaturas. Somos confortados por isso. Mas nós temos que ser alertados que se nós não seguirmos por esse caminho, vão acontecer algumas coisas, como Joana de Ângeles diz aqui no seu livro, e eu fui buscar na ciência, nas pesquisas médicas, o que acontece, tá? Aí vejam qual caminho que nós precisamos seguir. Olha só. Doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, infarto do miocárdio, acidente vascular. Né? Doenças gastrointestinais, úlceras pépticas, síndrome do intestino irritável, transtornos mentais, depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumáticos, doenças autoimunes, artrite reumatoide, psoríase, problemas metabólicos, diabetes, problemas imunológicos, imunodepressão. Tá? São resposta do corpo, isso é pesquisa médica, tá, gente? Pesquisa médica mesmo. Tá? Fui procurar em artigos de medicina. Né? E aquela questão, aquela frase que nós conhecemos, provavelmente vocês também conhecem. O ódio é um veneno que nós tomamos achando que o outro vai morrer. O ódio, no mínimo, não é inteligente. Né? Vamos pensar e relembrar o que eu falei lá no início. Deus é amor e nós somos criaturas divinas. Então nós precisamos agir com amor ao próximo. Agir com amor exatamente como Jesus nos ensinou em seu mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós agradecemos, meu irmão, por essa mensagem tão importante
uma grande reflexão que a gente precisa guardar de verdade. Então, para os nossos irmãos que assistiram o nosso estudo, que a paz de Deus abençoe seus lares e os corações também.